Tudo certo. Só minha câmera zoada de novo. Ela fica verde e fica roxa. Aí depois fica normal. Depois Aí fica depois fica normal, normal. Agora tá É normal. mau contato, mau contato. É a câmera do notebook. Sara, valeu. Gente, tem pessoas, criaturas, seres inomináveis. Quem fez a... Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio. Quem fez a atividade que eu pedi na aula passada, que foi uma obra inspirada na pop art, só que com os elementos atuais, que você podia fazer de desenho, de colagem, o que você quisesse. Teve gente que fez, mas não mandou para mim. Não adianta nada, como é que eu vou ver? Tem que me mandar. Eu pedi para vocês mandar ou pelo e-mail, ou... Como assim? Maria Eduarda, não entendi. Tem que mandar ou pelo e-mail, câmera, ou então pelo meu Instagram. Eu vou colocar ele aí no bate-papo, tá? Os dois, o e-mail e o Instagram. Que saco essa câmera. E-mail. Ô, Débora. Debinha? Oi, tô aqui, pode falar. Então, é que eu não consegui, por algum motivo, o meu e-mail bugou, eu não consegui mandar pra tu. Acho que eu vou Oxê. tentar mandar de novo. Ou manda pelo e-mail, ou manda pelo direct do Instagram, tanto faz, tá? Quem já mandou, mandou. Quem não mandou, manda. E quem não fez, vai. Gente, vamos começar nossa aula de hoje. Vocês têm o livro e abram na página 62. A gente vai continuar o nosso assunto. Ainda não, Nicolas. A gente vai continuar o nosso assunto de arte e consumo, só que dessa vez, dias de hoje, tá? Antes da gente começar, queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. É a mesma que está lá na página 62. É uma pintura mural. Não é um grafite. Ela foi feita na técnica de stencil. O que é stencil, professora? O artista faz um desenho num molde, recorta, deixa ele vazado. Você coloca sobre a superfície e aí você faz passa a tinta ou de rolinho ou de spray. E aí você pode combinar várias cores fazendo resistências diferentes. Na imagem vocês têm, ele aproveitou de arte de rua, tá? Ele aproveitou um elemento que já tinha na parede, que é esse suporte para os fios, né? E aí ele aproveitou como se fosse o mastro de uma bandeira e tem uma criança como se estivesse hasteando essa bandeira e duas crianças cantando como se tivesse um hino, né? Feito quando a gente faz para o hino nacional, embora ninguém tenha o hino nacional desse jeito hoje em dia, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, o pessoal ainda tem essa veneração pela bandeira. Só que no lugar da bandeira, ele colocou uma sacola plástica de uma rede de supermercados muito famosa lá na Inglaterra, que aqui seria tipo Carrefour, ou Extra, ou Big Bom Preço, tá? Walmart. Então, o que ele quer dizer com isso, gente? O que ele está querendo mostrar? Colocando as crianças venerando como se fosse uma bandeira, tendo o hasteamento dessa bandeira, só que no local, um ícone de consumo atual. Falem aí a opinião de vocês sobre o significado dessa obra. Fala, rapaz! Vou dar um susto em vocês. Ô, Débora, eu não entendi. Repetir? É para você observar essa imagem e dar a sua opinião, o significado dela. Eu tô primeiro tentando entender a imagem. O que você está vendo?
Você tem um menino hasteando uma bandeira, mas em vez de ser uma bandeira, é uma sacola de supermercado. É uma sacola de supermercado, mas não é qualquer supermercado, é tipo a maior rede de mercados da Inglaterra. Aqui seria o quê? Aqui em Recife, o Big Bom Preço, o Extra. E do lado você tem duas crianças olhando com devoção, com veneração para essa feira, né, para essa sacola de supermercado. E como se estivessem cantando uma música. Eu acho que, sei não, eu não sei decidir o que é não. Fala, Lipe, o que que você entendeu? Que você cria uma ideia, eu quero tente entender o que ele quis dizer com isso. Que, assim, as crianças, tipo, é como se as crianças estivessem venerando aquilo por ser algo que meio que tá, como posso dizer, Fora do alcance. revolucionando a atualidade, etc. Certo. Não é uma imagem aleatória, tá, gente? O artista que fez essa obra, ele não faz absolutamente nada aleatório, tudo tem um significado. Então, você tem uma veneração, capitalismo, isso, Manu, tem muito a ver com capitalismo. Você não vê mais as pessoas venerando uma bandeira, né? Jurando pela bandeira, embora isso seja um costume, mas as pessoas não sentem mais isso. Mas quando se trata de capitalismo, de consumo, as pessoas colocam tudo isso, as suas necessidades, entre aspas, acima de qualquer outra coisa. Por exemplo, quando você tem necessidade de comprar um celular, certo? E você também tem outras necessidades. E se você tiver uma grana para comprar um celular X, que é o celular do momento, e você acabar preferindo o dinheiro para comprar esse celular X, mesmo tendo outras necessidades que vão ficar em falta. Eu vou dar um exemplo. Eu vi uma foto recente de uma menina tirando uma foto de uma maquiagem assim, bem maravilhosa que ela fez, e ela estava tirando a frente ao espelho. Então dava para ver o celular que ela estava tirando a foto em frente ao espelho, e todo mundo viu que era um iPhone. Só que, além do iPhone e da maquiagem dela, a gente via todo o ambiente onde ela estava. Então, algumas pessoas começaram a perceber que a cama dela estava quietinha, estava escorada em cima de uma pilha de tijolos, e as paredes do quarto dela eram de tijolos aparentes, e inclusive com algumas partes quebradas, sem argamassa, sem reboco, sem pintura, sem nada. E aí uma pessoa fez um comentário: se ela tivesse comprado lá um pouco mais barato, ela dado um jeito nesse quarto, mas ela preferiu não ter essas outras coisas que ela tinha necessidade para poder ter um objeto de consumo. Então, o consumismo hoje, ele é toda uma carga muito mais pesada, sabe? Ele é muito pior do que o consumismo da outra época. Então, isso, Gabriel, foi basicamente isso. Então, essa imagem aí mostra como as pessoas são devotadas hoje em dia a ter coisas do que ser mais ao consumir, entendeu? Então, vocês têm aí, eu vou falar um pouquinho sobre esse artista, dele ou dela, é Banksy. A gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher, a gente só sabe nem idade, nada. A gente só sabe que é uma pessoa desconhecida que vive na cidade de Londres, porque 90% da sua arte é nas paredes de Londres, nos muros de Londres, mas já apareceu obras dele, inclusive legitimadas por ele em outros do mundo, como Nova York, por exemplo. Por que eu falo masculino e não uma linguagem neutra? Eu acho que é um homem por causa de uma foto que ele postou no Instagram, certo? E as mãos dele. Mas também eu não posso dizer nada, né? Pode ser uma mulher que tem uma mão um pouco maior, mais de um desenho mais masculino. Mas, enfim, eu ainda não estou acostumada com a linguagem neutra, então fica difícil para mim. Então, ele é um ativista político, certo? E ele faz várias provocações na pintura mural dele, principalmente contra o consumismo, mas não só o consumismo, tá? Ele faz provocações aos governantes americanos,
ele relaciona muito o governo americano ao capitalismo e ao consumismo. Os governantes ingleses também, até a questão de como os ingleses resolvem determinadas coisas, a inteligência. Inclusive, ele tocou numa vez, foram lá e apagaram 3 dias depois uma pintura que ele fez na parede. Ele também questiona muito a questão da hipocrisia religiosa de muitos grupos religiosos no planeta. Passado, ele fez um presépio, um trabalho que misturava escultura e pintura. Ele fez um presépio que tinha Maria, José, o bebezinho, né, na manjedoura, e atrás deles, em vez de você ter aquela cabaninha que o pessoal faz, né, ele botou os muros de Jerusalém e em cima deles um buraco de bala. E o buraco de bala tinha como se fossem as ranhuras, né, o formato de uma estrela. E o título dessa obra é Scar of Belém, Scar, né? A cicatriz de Belém. Ele troca uma letra e isso já faz toda a diferença no conteúdo da obra dele. Ele também critica muito a política, e a gente vai ver algumas obras mais para frente que tem esse. Apesar disso, seus trabalhos têm sido objeto de consumo. Gente, imagina a coisa. Um artista que critica o consumismo, a maioria das suas pinturas em muros são consumistas, ele pinta os de cidade justamente porque ele acredita que a arte ela não pode ser um produto que deva ser vendido, ele acredita que a arte deve pertencer a todos, então ele usa a rua, né? Só que aí, ao mesmo tempo, as pessoas fazem da obra objeto de consumo, está arrancando reboco de parede que tem a pintura dele para vender em leilão. O pessoal está fechando o local onde tem, por exemplo, ele fez uma pintura na porta da minha casa, no meu muro, eu fecho o local e começo a cobrar para o pessoal tirar foto na porta da minha casa. Então, a galera está aloprando. E aí, o que ele fez? Uns meses atrás, ele ficou com muita raiva dessa situação e aí ele fez uma série de pinturas que tem a ver com outros, são releituras, né? Usando os mesmos stencils que as paredes. Então, são originais Banksy mesmo. Ele sempre legitima as obras dele postando no Instagram dele. E aí você sabe que é um original dele, não uma cópia. E aí ele fez várias dessas pinturas, e uma delas em especial, que é a mais rara, porque foi a primeira que ele fez, o primeiro grafite, né, o primeiro stencil que ele fez, ele pegou e emoldurou bem bonitinho e enviou como se fosse um anônimo, né, para um colecionador, e através desse colecionador essa obra chegou a leilão. Só que detalhe, ele inclusive postou no Instagram dele o processo de edição dessa moldura. Essa moldura embaixo tinha um dispositivo que triturava papel, era um triturador de papel mecânico com acionamento remoto. E aí, no dia que estava lá todo mundo no leilão, não sei quantos milhões de euros a obra foi vendida. Quando o cara bate, ele aciona o triturador e a obra dele passa embaixo, vai descendo assim. O pessoal fica assistindo desesperado, que não pode fazer nada, e embaixo sai a obra toda, fica pela metade. E aí ele faz isso para poder criticar essa coisa que estão fazendo com ele, com a obra dele. Ele fica criticando esse negócio do consumismo exacerbado. Poxa, eu estou criticando o consumismo com as minhas obras e vocês fazem isso com as minhas obras, o contrário do que eu quero. Aí, pois é, Nicolas, só que eu tiro da culatra, porque o que aconteceu? Essa ação dele foi tida como uma ação artística, uma ação de... faz parte da arte dele mesmo, de artivismo. Aí o que aconteceu? A obra dele triplicou de valor e a pessoa que comprou está mais rica ainda. Só digo isso. A obra inteira de um lado, metade do outro, pela metade no coisa. Então, não adiantou muita coisa, não. Foi mais uma mensagem que ele passou e as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Observem esse stencil de Banksy. Vocês têm aí essa figura central, é uma menina real,
tá? Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ver a foto original. Isso foi na Guerra do Vietnã. Houve uma bomba napalm, do tipo napalm, eu não sei se vocês conhecem, e ela conseguiu escapar e ela está nua porque ela sofreu várias queimaduras, o corpo ainda ficou com marcas, mas ela perdeu as roupas nesse processo. Então, ela vem correndo, saindo da cidade, e tem na entrada da cidade, tira a foto dela. Tem outras pessoas correndo também, mas essa foto dessa menina ficou extremamente icônica. Ela viajou o mundo e se tornou o símbolo das atrocidades realizadas na Guerra do Vietnã. E quando Banksy cria essa imagem, coloca junto com essa menina dois ícones do consumismo e do americano. Então ele faz uma crítica muito pesada aos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que estavam em guerra com o Vietnã e foi uma bomba soltada ali durante esse conflito que causou essa imagem. Então tem uma menina aqui que quer falar, a Bianca, eu acho. Fala, Bianca. Eu de novo, como sempre. Então, eu queria saber o que é stencil. Eu tô aqui. Você está fazendo a tarefa? Não, eu quero saber. Stencil. Stencil é uma técnica de pintura em parede ou em outra superfície. O que você faz? Você pega um papel mais grossinho, tá? Ou um plástico, uma folha de plástico, e você faz o desenho que você quer ali e você recorta e retira partes desse desenho para você ficar vazado, né? Por exemplo, um coração, eu faço o desenho do coração, eu retiro o coração, fica só a parte de fora com o formato de coração. Eu coloco isso aqui na parede e passo pode ser com rolinho, pode ser com espuma, pode ser com spray. Quando eu retirar aquele stencil, que é esse objeto, vai estar ali na parede sob pinturação. Então, eu não preciso desenhar na parede, entendeu? Eu faço o desenho nesse material e todas as obras de Banksy são feitas nesse formato, tá? Então, por exemplo, para fazer um Mickey com várias cores diferentes, ele faz um stencil só para a cabeça e para o casaco preto. Ele faz outro para o rosto, com os buraquinhos onde vai sair a tinta. E aí é combinando vários stencils diferentes até for fazer esse formato daí, tá certo? Tá, Alguém tem mais alguma dúvida? Aqui, essa obra, ele pega um costume antigo que se tinha de castigar as crianças, inclusive eu fui castigada porque eu sou muito velha e muito bagunceira. Então, quando eu era criança, minha mãe chegava para mim com um caderno, um número de 0 a 50, e dizia, repita aí, escreva, eu não devo jogar pedra na janela do vizinho. Eu tinha que escrever 50 vezes o que eu tinha feito, só que eu não devo fazer aquilo. E isso aparece, inclusive, até na abertura dos Simpsons, né? Ele tendo que escrever ele no quadro. Era uma coisa comum antigamente, os professores mais tradicionais, antigos, eles faziam isso. Quando você estava jogando bolinha de papel no coleguinha, aí chama o coleguinha lá na frente e vai dizer, eu não devo de papel, até encher o quadro. E no caso aí, a gente tem um cara que você, realmente pelas roupas, ele é algum tipo de empresário e ele escreve, eu devo comprar, eu vou comprar mais coisas. I will buy more stuff. Eu vou comprar mais coisas, eu vou comprar mais, eu vou comprar mais, eu vou comprar mais. E isso é uma crítica também ao consumismo, né? Aí você tem o código de barras, que é um símbolo de todo o material industrializado, tudo que você compra vem com ele. E você tem obrigada. E você tem aí uma pessoa como se ela tivesse presa atrás desse consumismo, dessa coisa, essa obrigação que você comprar mais e mais e mais, e você está presa nesse ciclo. E aqui é uma coisa que eu acho bem legal. Vamos ver se vocês conseguem identificar o significado dessa obra. Observe, do lado direito, você tem um grupo de humanos mais primitivos, pré-históricos, e eles estão em posição de quê? O que eles estão fazendo? Olha o que tem na mão deles. Exatamente, só que caçar é com C cedilha, viu?
caçar comida. E ele está caçando comida. Só que o que tem do outro lado? Você tem animais para ele caçar, você tem símbolos do que a gente faz de comida hoje, que é o carrinho do supermercado. A gente não sabe o que a gente come, a gente só compra e consome. Eu não sei o que é biscoito recheado. Eu não sei o que é um passatempo. Eu sei só que ele é gostosinho e é de comer. A bolacha água e sal, você não dá bolacha. Então tem muito mais coisa ali no água e sal do que água e sal. Então você vai comprar uma roupa. Nessa época, eles faziam a própria roupa. Eles sabiam qual era o produto, o material que eu uso para fazer a minha roupa, o meu tecido. Mas hoje sabe o que é. O que é jeans? Né? O que se usa para fazer determinadas coisas, que tem inclusive alergia a tecidos, a determinados corantes, porque é tudo muito químico. E aí vocês pulem a página 68, que a gente vai ver alguns artistas que eles usam também como fonte de inspiração justamente esse consumismo que se tem, né? Essa coisa do você comprar. E aí você tem o tipo de consumir ou ser consumido. Então não é só as artes visuais que são a música, o cinema, tudo expressa, os artistas eles buscam expressar isso, e eu vou destacar dois aqui da música, e o primeiro deles é Raul Seixas, que está aí, e a gente vai ler um pouquinho do que tem na página 69, que é sobre essa letra que tem aí. Então ele começa dizendo: eu sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Ele associa de primeiro a quantidade de dinheiro que ele ganha ao fato de ele ser respeitável. É como quando você, na sua família, você só é respeitado se você tem determinados cursos em faculdades e não outros. Ou quando escolhe uma profissão para si mesmo que dá dinheiro e não outras que não dá dinheiro. Então, não é tão respeitável. Ou quando você tem mais voz em determinados ambientes porque você está numa situação de poder aquisitivo maior. Então, tudo isso tem a ver. Eu sou tão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. E aí vem a parte em que ele enumera vários itens de consumos da época. Então, eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida. Então, ele é um artista bem sucedido. E eu devia estar feliz por conseguir comprar um Corcel 73, que é o carro do ano. Não bastava ele comprar um carro, né? Ele não queria só se locomover, ele queria ter o carro que tinha sido lançado naquele ano. Então, era importante isso para ele. E ele devia ser agradecido, mas ele não se sente dessa forma. Ele está infeliz. E aí vem, ele no outro verso, ele associa um período de extrema pobreza a um período de extrema abundância. Então, ele passou fome por 2 anos na cidade maravilhosa, mas agora ele mora em Ipanema, que é um dos melhores bairros do Rio de Janeiro, e ele devia estar alegre e satisfeito, mas não está. Então, é aquela coisa, eu tenho o que eu queria, sempre quis ter, está faltando alguma coisa. E no final eu devia estar sorrindo, orgulhoso por finalmente ter vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Ele brinca com essa coisa da superficialidade do consumismo. Por quê? Gente, eu não estou falando mal do consumo, tá? Eu gosto de ter coisas, eu quero ter coisas. O que a gente está falando é de consumismo, que é quando o ter coisas está associado a ter um tipo de felicidade, entendeu? Eu me sinto infeliz porque eu não tenho o celular tal. Eu me sinto infeliz porque eu não tenho roupas da marca tal. Quando eu tiver as roupas da eu vou me sentir muito mais feliz. Eu quero ter determinada marca de maquiagem ou perfume ou sei lá. Enfim, se você for mais velho, ter a sua casa própria. Mas no fim das contas, a pessoa Sara, a gente
necessidade de comprar o tempo todo. Quando você termina de produto, que você finalmente consegue comprar aquele produto, você já está com o outro na cabeça. Então, um substitui o outro, você não tem realmente a felicidade de ter adquirido. Eu passei 3 meses namorando uma bota que eu queria muito e ela era muito cara na época. Eu não trabalhava, então eu tinha que juntar uma grana aqui e acolá. Então, passei 3 meses juntando dinheiro para comprar esse item de consumo. Não queria ter só uma bota, eu queria ter bota da Reversa, que era a marca que eu queria. E depois eu demorei tanto para adquirir, então eu quis tanto, eu fiquei muito feliz no dia que eu comprei, mas no dia seguinte eu já estava querendo outra coisa, entendeu? Então é como se a satisfação é você estar alegre e satisfeito por conseguir aquela coisa. No caso do consumismo, não é o ato de consumir, mas o ato do consumismo, ele te deixasse sempre nessa suspensão. Você nunca está satisfeito, entendeu? Você sempre tem essa necessidade, a gente está sempre instável, exatamente. Então, você fica nessa sensação. Isso, ela tem muita relação com a publicidade, tá? As propagandas, os merchandises, que são coisas, se você tem um comercial com propaganda na TV, que é aquilo que passa entre no intervalo, por exemplo, de um programa, e você tem um merchandising, que é quando alguém está fazendo alguma coisa e no meio faz uma propaganda, como um ator de novela. Tá ali, atuando no momento, vai confrontar, e no meio da conversa ele diz: onde você comprou essa cama da Lacoste? Entendeu? Aí faz a propaganda no meio da cena. Então isso é merchan. Então é um tipo de propaganda mais agressiva. E tudo isso com que você esteja sempre insaciável, porque sempre está surgindo uma necessidade que criam para você e não que você tenha realmente. E aí eu vou falar de Pitty na música Admirável Chip Novo. Inclusive eu super indico o disco dessa música, que é o primeiro. É um disco recheado de letras. A musicalidade dela, que eu gosto bastante, ele é recheado de letras que atacam o sistema e que mostram coisas, fazem você refletir. E aí eu quero falar para vocês sobre como a gente é diante de uma propaganda, que é isso que fala. Então ela fala o seguinte: pane do sistema, alguém me desconfigurou, como se você não fosse um ser humano, tá? E você estivesse só recebendo uma programação. Onde estão os meus olhos de... Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era a vida, aquela pessoa que de repente cai em si e percebe: poxa, eu nem precisava disso, eu comprei porque eu pensava que eu precisava daquilo e na verdade não. Ou qualquer outra coisa, de repente você se vê politizado e postando textão no Facebook ou nos stories do Instagram sobre determinado assunto ou em época de eleição, e depois que aquilo passa você não se importa mais, porque você não é realmente, é só você achou que você estava vivo. E parafuso e fluido e articulação, até achava que aqui batia um coração, mas nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que eu tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente e eu já sei o que vão fazer: reinstalar o sistema. E qual é o sistema? Pense, pague, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, tenha, gaste, viva. E aí ela conclui com sim, senhor, não, senhor, que é o que a gente acaba fazendo no fim das contas em todas as áreas da nossa vida, por mais que você queira ser uma pessoa libertária. Então essa coisa dessa cultura de massa, essa coisa massiva que vem pra gente, a propaganda, gente, ela é muito agressiva, ela pensa em tudo, nada do que você vê num comercial, aqueles comerciais que ganhamos mesmo, nada do que você vê é acaso. Por exemplo, não é por acaso que eu escolhi fazer os slides verdes da semana passada para cá com a letra amarela, foi de propósito. Por quê? Porque o amarelo, o vermelho, ele é estimulante no nosso cérebro e faz com que você tenha uma certa compulsão por algo que eu esteja falando por você de forma inconsciente e subliminar. Você não percebe, tá? Então é por isso que a maioria das lojas de festa, essas cores,
como a Mac, por exemplo, a Bob's, e as lojas, até lanchonete de esquina, que nem sabe porque está usando, está indo na modinha. E aí usa essa combinação. Outras combinações de cores, por exemplo, uma programação, uma propaganda sobre produtos hospitalares ou um hospital novo particular que apareceu, um plano de saúde, geralmente usa muito branco e verde, porque verde, pequenos detalhes de verde dá a ideia de saúde, ambientes estéreis, que é isso que você procura, tal. Você quer ter a segurança de que você não vai pegar uma outra doença quando você chega lá. Posso disponibilizar sim, eu mando para a coordenação. Tá? Então, aí você vem pensando, quando você vê produtos femininos numa prateleira, produtos destinados especificamente para o público feminino, qual é a cor que você vê lá? Você vê preto, você vê verde, você vê azul, amarelo, geralmente rosa. Porque o rosa é associado a milênios, à feminilidade, à delicadeza. Então, se tem essa ideia de que a mulher é associada ao rosa. Então, isso é por acaso, tá, gente? Nada disso tudo isso é fato, comprovado, estudo a respeito de como as cores agem no nosso subconsciente. E as pessoas que criam, os publicitários, eles criam essas coisas baseado nesses estudos, formatos. Quando você vê a propaganda de uma marca e essa marca tem um formato tal, procure ver o estudo que fizeram a respeito disso. Por que é que a Pepsi tem aquele formato? Por que é que a Volkswagen, porque é que a Toyota tem aquele símbolo, entendeu? Tudo isso tem uma razão de ser, ok? Façam a página 63, tá? Ela é bem rapidinha, no instante vocês dizem, eu vou corrigir. Depois que eu corrigir a página 63, se ainda tiver tempo, se não a casa, a página 66, que é uma pesquisa de internet, ok? Assim que vocês terminarem a página 63, vocês dizem, e antes de vocês começarem, eu sei que vocês vão perguntar o que é satíricos. Deixa eu responder, porque essa palavra vai aparecer e vocês vão me perguntar. Satíricos tem a ver com sátira, tá? A sátira é quando você faz uma crítica a um governante, então você vai na veia, sabe? Você faz uma crítica de forma ou subliminar ou a partir de símbolos. No caso da arte, quando você vê, por exemplo, o Banksy, aquela imagem da menina vietnamita correndo de mãos dadas com dois símbolos americanos, né? O símbolo do entretenimento e o símbolo do consumismo, então você tem uma crítica satírica ali. Ela está fazendo uma sátira ao governo dos Estados Unidos, ao consumismo, ao capitalismo, ao entretenimento. Então, se vocês aparecerem aí, a palavra satíricos tem a ver com isso, e stencil é a técnica que ele utiliza para fazer as pinturas. Podem começar a página 63. Quem terminar, coloca um ok lá, por favor, no bate-papo, por gentileza, para eu saber. Tu vai passar, ô Débora, tu vai passar também a. O quê? Tá me escutando? Alô? Pronto. Débora, Oi. tu vai passar essa parte prática da 63 ou não? Não. Não, porque como a gente está em quarentena, eu não vou pedir para vocês saírem para comprar tinta. Eu não lembro se eu pedi isso no início do ano. Pediu. Então, eu não vou. Se vocês tiverem, a gente pode pensar nisso mais para frente um pouquinho, aí a gente faz. Quando a gente conclui o assunto, tá? Tá. Não se esqueçam de mandar as fotos do trabalho da semana passada.
de verdade. Você. Horizonte pra cair tão longe. A minha filha tá cantando Ana bem alto lá na sala. Bichinha. Terminaram, pessoas. Vamos corrigir aí o babado. Então, eu vou falando aqui e vocês vão completando as partes com que vocês colocam aí, tá certo? A arte de rua tornou-se uma presença... O quê? Hein, gente? Vocês estão aí? Toque, toque. A arte de rua tornou-se uma presença o quê? Eu acho que é familiar. Familiar, exato. Quem colocou diferente aí, por favor. E cada vez mais bem acolhida em ambientes Urbanos. urbanos no mundo todo. Na Grã-Bretanha, um artista que trabalha sob o nome de Banksy, data de nascimento desconhecida, tornou-se uma... E aí tornou-se uma o quê? Celebridade. Uma celebridade nacional por seus stencils na parede Mordazzi. Mordazmente. Satíricos, exato. Não é raro que uma das suas peças feitas com Stencil. seja removida ou coberta por agentes Públicos. muitas vezes contra os desejos de grande parte População. da população local. Coisa que eu esqueci de falar, de mencionar da outra vez. Isso acontece, sim, a públicos, agentes do governo, muitas vezes eles vão lá e mandam apagar a imagem que ele faz, arranca, remove ou passa uma tinta por cima, porque ou fala mal de alguma coisa do governo, essas coisas, entendeu? Aí, sabe como é, né? Um tipozinho de censura, ok? Gente, a gente concluiu a nossa aula. Vocês fazem a casa, a página 66 é um trabalho de pesquisa referente às páginas 64 e 65, tá certo? Não se esqueçam, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Tchau, povo chato, silencioso, abusado. Quem é de casa? Ah, página 66, Nicolas.
grandes, tão mais olhos de Dodô. Travou, foi?